pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Maíra, confeiteira da Zero Sim, e esse é o nosso canal onde trazemos assuntos sobre a confeitaria especial Zero Açúcar, informações, curiosidades e fazemos algumas degustações de produtos e até receitas Zero Açúcar. Então sejam bem-vindos ao nosso canal! Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é a diabetes e muitas pessoas nem sabem o que é a diabetes. Você sabe o que é a diabetes? Diabetes é uma doença de origem múltipla e atinge só no Brasil cerca de 17,5 milhões de pessoas. É muita gente, né pessoal? Diabetes é decorrente da falta ou da incapacidade da insulina de cumprir a sua função corretamente no nosso organismo. A insulina é produzida no nosso pâncreas e ela é responsável por digerir a glicose. Então, quando o pâncreas não produz corretamente ou não produz nenhuma insulina, nosso organismo não faz a digestão da glicose e isso acaba deixando o nosso organismo com altas taxas de glicose, o famoso açúcar no sangue. Quando eu digo que a insulina é responsável pela digestão da glicose, ela é responsável pelo controle do nível da glicose no nosso organismo. A glicose é um tipo de carboidrato que é usado como fonte de energia para o nosso organismo. E ela não vem só de um tipo de alimento, não, ela pode vir de diversos alimentos. Então, qualquer alimento que você consuma que tem carboidrato, ela vai virar glicose no nosso organismo, que vira fonte de energia para o nosso corpo. E normalmente, num sistema digestivo que funciona corretamente, quando a gente come esse carboidrato, o nosso pâncreas produz insulina para ajudar no controle da glicose e fazer essa distribuição corretamente. Quando isso não ocorre, é quando tem a diabetes. Você sabia que existem 4 tipos de diabetes? Pois é, se você achou que só existia diabetes tipo 1 ou 2, você está enganado. A diabetes tipo 1, também conhecida aí como diabetes mellitus, ou DM1. Esse termo mellitus foi criado pelo médico grego Areta-eu, que viveu de 80 d.C. até 138 d.C. Ele criou o termo em alusão ao mel, mellitus, por causa do sabor adocicado que tinha na urina de quem tem diabetes. Sim, ele experimentava as urinas dos diabéticos. Em 1976 foi desenvolvido um método para determinar a concentração de glicose, açúcar na urina, e assim os médicos puderam parar de provar xixi, graças a Deus. A diabetes tipo 1 é quando o nosso pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina e que para nosso organismo funcione corretamente e faça a digestão, o controle da glicose, a gente precisa injetar insulina diariamente no nosso organismo. Quase que 100% dos casos de diabetes tipo 1 atingem crianças e adolescentes. Antigamente era até conhecida como a diabetes infantil, porque até 1922, o ano da descoberta da insulina, como não existia tratamento específico, em semanas ou poucos meses depois do diagnóstico, todos morriam. E na sua enorme maioria, crianças. Hoje, com a tecnologia, os tratamentos e a insulina, é totalmente possível ter uma vida inteira com a diabetes tipo 1. Esse é o tipo de diabetes mais complexo que requer um pouco mais de cuidado do que as demais. Não que as demais não precisem, mas esse é aquele tipo de diabetes que tem que fazer a ingestão de insulina por injeção e fazer contagem dos carboidratos, ou seja, a pessoa precisa fazer uma contagem regrada de tudo que ela está comendo nos horários corretos para que ela controle as taxas de glicose no seu organismo. Já a diabetes tipo 2, também conhecida como DM2, é responsável por 95% dos diabéticos. Pois é, pessoal. Apesar da gente por aí conhecer bastante pessoas com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 é disparado o maior número de diabetes registrado no nosso país, na verdade no mundo inteiro. A diabetes tipo 2 atinge mais os adultos, entre os 30 e 69 anos, mas também pode ocorrer na fase da infância. Mas não é muito comum, é um pouco mais raro. E a diabetes tipo 2 é quando o nosso organismo tem resistência à insulina, ou seja, o nosso pâncreas até produz a insulina, mas ela tem uma resistência ali na hora de trabalhar corretamente. Então o que é preciso normalmente, além de cortar o açúcar no seu dia a dia,
a pessoa precisa tomar remédios para fazer o controle ali da insulina para que ela trabalhe corretamente. Em alguns casos mais graves da diabetes tipo 2, além da medicação, é preciso também injetar insulina. No caso da diabetes tipo 2, a principal causa é uma alimentação desequilibrada e rica em doces, massas, frituras e refrigerantes, além da falta de atividade física. Diferente da diabetes tipo 1, a tipo 2 tem 75% dos casos ligado à hereditariedade, ou seja, passa de geração para geração. Embora sofra influência genética, o risco de desenvolver a diabetes tipo 2 é influenciada pelos hábitos de vida. Mas mesmo assim não é uma regra. Pode ser que você seja aí na sua família a única pessoa que vai ter diabetes tipo 2. Acontece. Uma coisa que todos nós devemos ficar atentos é que a diabetes tipo 2 quase não dá sintomas. Diferente da diabetes tipo 1, que pode dar vontade de urinar diversas vezes, fome constante, sede frequente, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náuseas e vômito. E na diabetes tipo 2 isso não acontece. A maioria dos casos, a diabetes tipo 2 é detectada por exames de rotina, quando a gente vai ver os níveis de glicose no nosso organismo através de exames de sangue. Outra diabetes que é bastante comum, mas nem todo mundo sabe que ela existe, é a diabetes gestacional, ou diabetes mellitus gestacional, conhecida também como DMG. A diabetes gestacional é um tipo de diabetes que atinge as gestantes não diabéticas. Isso acontece porque durante a gestação a mulher acaba tendo taxas elevadas, dos seus hormônios num sistema como todo ali para gerar o bebê. É uma condição do metabolismo exclusiva da gestação e que se deve ao aumento da resistência à insulina causada pelos hormônios gestacionais. Essa resistência pode gerar hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. E ela pode simplesmente não ter mais essa diabetes gestacional após o parto, ou seja, ela fica diabética gestacional, durante o seu período de gestação, mas após o parto isso é eliminado, na maioria dos casos. Normalmente a diabetes gestacional atinge as mulheres acima de 30 anos, por isso que já há algum tempo é regra durante o pré-natal, entre as semanas de 26 e 28 semanas de gestação, que a mulher faça um exame específico para ver o nível de glicose no sangue. Dizem que é um exame bem desconfortável aí que a mulherada tem que fazer, mas é muito importante que faça, porque se detectada neste período, ela pode ser revertida ainda durante a gestação, não colocando em risco nem a mãe e nem o bebê. Então, mamães aí gestantes que estão com diabetes gestacional, se cuidem, vai valer a pena. E por fim, o outro e último tipo de diabetes é a pré-diabetes. Você sabe o que é a pré-diabetes? Antes de estudar mais sobre isso, eu também não sabia que existia pré-diabetes. A pré-diabetes é quando o nível de glicose no nosso sangue está mais alta do que o normal, mas ainda não o suficiente para virar diabetes tipo 2. Normalmente atinge os obesos e os hipertensos, mas também não é uma regra. A pré-diabetes pode ser revertida 100% e a pessoa não virar diabética. Porém, 50% das pessoas que são diagnosticadas pré-diabéticas acabam se tornando diabéticas tipo 2. Tudo isso porque as pessoas não levam a sério esse aviso aí que o organismo está dando e falando: olha, um alerta, você está pré-diabético, ainda dá tempo de você reverter. E acabam não se cuidando e se tornam diabéticas. A pré-diabetes pode ser revertida apenas com mudanças de hábitos alimentares e exercícios físicos. Você não precisa entrar com medicação nem nada, você pode apenas mudar o seu estilo de vida e não se tornar diabético. E só para registrar que isso é muito possível, sim, o meu irmão mais novo já esteve pré-diabético e conseguiu reverter mudando a sua alimentação e seu estilo de vida. E hoje ele não tem diabetes. Apesar do nosso pai ser diabético tipo 2 há muitos anos, ele conseguiu não se tornar diabético. Palmas para ele. Então, se você recebeu esse aviso do seu organismo, sinal que o seu organismo está te dando uma chance. Aproveite ela, vai! E apesar de hoje em dia a gente ter aí muita tecnologia, tanto nos tratamentos, nas medicações e na alimentação, um conselho que eu te dou: se você não é diabético, tente não se tornar um. Essas pessoas têm uma qualidade de vida sim, apesar da doença. Como eu já disse, tem um monte de alternativas aí boas para que elas tenham uma vida saudável e melhor na medida do possível.
Porém, a diabetes pode trazer outras complicações para a nossa saúde, como problemas de visão, problemas de circulação, problemas de cicatrização, problemas até de hipertensão. Então, já que você tem todas as informações aí para não se tornar uma pessoa diabética, procure levar um estilo de vida mais saudável, escolher melhor os alimentos que você consome, inclusive os doces, tá? Eu não tô falando que açúcar é inimigo de ninguém, não. Mas se você puder evitar e fazer escolhas melhores na hora de consumir um doce, por exemplo, é o ideal. Porque pensa comigo, é muito melhor você ter a opção de não comer alguma coisa, a opção de ter um estilo de vida, do que você não ter opção. O diabético tem um estilo de vida melhor, ele tem um consumo de alimentação melhor, porém, ele não tem escolha. Então você que ainda tem escolha, faça a melhor escolha para você e para sua saúde. Então hoje no vídeo aqui a gente explicou o que é diabetes tipo 1, o que é diabetes tipo 2, diabetes gestacional e a pré-diabetes. Agora que você já sabe quais são os tipos de diabetes e quais são as diferenças entre elas, compartilhe esse vídeo com quem não sabe. E se você ainda não deu seu like, essa é a hora. Conta aqui nos comentários pra mim o que você achou, se você entendeu ou caso ficou com alguma dúvida que eu vou te responder. Se você tiver mais sugestões de outros vídeos que vocês queiram que a gente faça aqui abordando assuntos do tipo, pode me falar aqui também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e cuidem-se. Cuidem-se um dos outros também. Um beijo. Fui! Ela vai virar glicose. A hereditariedade. Altas taxas de hormônios elevadas. Altas taxas elevadas ficou ótimo. Embora sofra é ótimo. Vontade de urinar diversas verdes é ótimo. Pode ir. Essa resistência. Não para de rir você também.